que, na verdade, o problema muitas vezes da repressão violenta que houve na reforma é que, primeiro, quando nós falamos de Inquisição Protestante, claro que é uma terminologia, não existe em si uma terminologia chamada. É claro que nós estamos falando de um mecanismo de repressão, porque o sistema protestante de repressão ele é diferente do católico, porque a dita, entre aspas, Inquisição Protestante ela é simplesmente uma repressão do próprio Estado. Porque não havia. A reforma protestante ela quebrou essa divisão, né, entre a igreja e o Estado. A igreja, na verdade, se tornou parte do próprio Estado. E quem era o chefe das igrejas protestantes, seja elas de cunho calvinista ou de cunho luterano, em várias partes da Europa, né, em vários principados europeus? Era o próprio rei. O rei se torna chefe da igreja. Na Inglaterra, a igreja anglicana tem como chefe, ou como papa, né, como papa, digamos assim, o rei da Inglaterra, né? Se você chega na Suécia, ou então na Dinamarca, pelo menos no século XVI, XVII, quando o luteranismo de fato se tornou a religião oficial desses países, o sacerdote, digamos assim, o pastor luterano, de alguma forma, ele se tornou uma espécie de funcionário público do Estado. E, numa tacada só, a igreja e o Estado estavam na mão de um único homem. Algo que era impensável na Idade Média, porque na Idade Média a igreja estava sujeitada ao Papa, enquanto a monarquia estava sujeita ao rei. Então havia uma divisão de poder. Então, quer dizer, a igreja e a monarquia, na Idade Média, e até o final da Idade Média, elas tinham o quê? Elas tinham áreas de atuação distintas. Elas não eram unificadas. E detalhe, quando nós falamos da Inquisição Católica, e em particular da Inquisição Espanhola, que é objeto maior de mitos, né? Uma coisa que nós podemos reconhecer na Inquisição em Espanha é que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, a Inquisição Espanhola era muito superior às Inquisições protestantes. Porque a Inquisição protestante, além de ela usar os procedimentos do poder secular, que eram procedimentos inclusive brutais, da tortura, né, da tortura sistemática, ou então até mesmo superstições, como no caso da bruxaria, no século XVI, para se ter uma ideia só, inclusive vou citar uma obra de um historiador dinamarquês, que vocês podem encontrar tanto em inglês como em espanhol, chamado Gustav Heinicsen, que ele escreve um livro chamado, eu tenho pelo menos a edição espanhola, El Abogado de las Brujas, o advogado das bruxas, em que ele conta a história do inquisidor espanhol Salazar, o inquisidor Salazar, que em 1610 ele foi para a região de Navarra para investigar os casos de bruxaria. E você fica impressionado que as técnicas jurídicas da Inquisição, com relação à investigação dos crimes religiosos ou então das superstições religiosas, elas são muito parecidas com a investigação forense moderna. Então o Salazar chega na região e começa a ter a histeria das bruxas. E ele passa 2 anos investigando se realmente existem essas bruxas. Ele dá uma de Sérgio Moro ali, né? Chega lá, aí o pessoal fala assim, porque tem uma bruxa assim, tá bom, me apresenta essa bruxa. É porque o jurista espanhol era assim, o jurista espanhol era um jurista técnico. Ou seja, para que ele tivesse realmente indícios daquilo, ele tinha que ter provas. Porque a bruxa matou a criança. Aí o cara chega e diz assim, tá bom, por favor, me mostre o corpo da criança. E depois de 2 anos de investigação, o Salazar chega e escreve uma carta para o Consejo de la Suprema General Inquisición, que ficava em Castilha, e disse que estava perfeitamente convencido de que a bruxaria não existia. Que a bruxaria simplesmente não existia, e que grande parte dos camponeses espanhóis, pelo fato de eles terem uma educação católica muito deficiente, né, inclusive exortando, né, que tem que dar uma educação católica para esses caras para que eles não caem em superstições. Mas simplesmente são apenas povos supersticiosos, e como tais, pelo fato de eles ignorarem a religião na sua essência, por serem inclusive pessoas ignorantes, rústicas, etc., essas pessoas não deveriam ser condenadas. Existe um outro aspecto do procedimento inquisitorial hispânico, e também pode dizer português, mas principalmente o procedimento espanhol,
que você não poderia ser julgado por duas coisas. Primeiro, se você não tivesse consciência da verdadeira fé. Então, quando o pessoal diz que os judeus eram condenados pela Inquisição, há um erro aí. Na verdade, quem era condenado pela Inquisição eram aquelas pessoas que se convertiam à fé católica e estavam sujeitas à jurisdição da fé católica. Ou seja, os judeus na jurisdição da fé católica. Claro que houve alguns abusos na Espanha, que foi o caso da obrigatoriedade da conversão, que era muito questionado, inclusive pela igreja, não tanto pelo Estado espanhol, mas mais pela igreja. A igreja, de fato, questionava essas conversões, porque a igreja pressupunha que a conversão ela tinha que ser voluntária. Então havia um conflito muito grande em torno disso, né? Claro que eu não vou me delongar sobre a questão da Espanha, que é um caso muito complexo. Mas o caso é o seguinte, é que, independentemente dessas questões, a técnica, os elementos, os escrúpulos jurídicos da Inquisição Espanhola, de alguma forma evitavam que houvesse uma matança desenfreada. Tanto é verdade que em 4 séculos de história, a Inquisição Espanhola, de fato, condenou muitas poucas pessoas à morte. Hoje em dia, o pessoal fala de, pelo menos algumas estatísticas mais conservadoras falam de 10 mil pessoas em 4 séculos. 10 mil pessoas em 400 anos. Tá? Mas há outras investigações, como por exemplo, a investigação mais recente do Agostino Borromeo, que é um estudioso italiano da Inquisição tanto italiana como também da Inquisição Espanhola. Ele diz que esse número é bem menor ainda, porque muitas das condenações, inclusive, ou elas eram comutadas, ou elas eram simplesmente... existia um tipo de condenação muito peculiar da Inquisição, que era a condenação em efígie, por exemplo. Havia processos que ficavam à revelia da justiça, digamos. O cara simplesmente fugia da cidade, porque naquela época, a gente tem que entender que naquela época não havia esse conceito de polícia que hoje nós temos, de segurança pública. Então, quer dizer, a tentativa de controle nesse sentido religioso, como é tão exagerado pela Inquisição, ele era muito mais precário do que se imagina. E o que acontecia muitas vezes? Às vezes um sujeito, ele era condenado, né, por crime de heresia, por crime de apostasia e tal, e simbolicamente era queimado um boneco em lugar dele. Então houve muitos casos assim. Então você vê que, na verdade, a ação inquisitorial na Espanha, embora ela fosse bastante dura se comparada a outros países católicos, mas ela era bem mais leniente com relação, por exemplo, aos processos que haviam nos países protestantes. Então, os processos nos países protestantes eram muito mais violentos, porque os critérios eram muito mais precários. Sem contar também o próprio misticismo do protestante, que era muito diferente do católico. O católico era muito mais racionalista com relação a isso. Os processos inquisitoriais muitas vezes duravam 10, 20 anos. Podendo durar até 20 anos. Às vezes um processo demorava muito. E enquanto na Inquisição protestante, ou pelo menos nos procedimentos de repressão protestantes, havia uma dureza. Até também, e também isso também tem um aspecto teológico. Os países mais virulentos em matéria de combate à bruxaria são simplesmente os países calvinistas. Por que o calvinismo? O calvinismo ele tem uma doutrina que chama a doutrina da predestinação. Só que a predestinação calvinista, ela parte do pressuposto de que o teu destino, independentemente do que faça você deseja fazer, já está simplesmente decidido. Ou seja, Deus, quando criou o mundo, ele criou pessoas para serem eleitas e pessoas para serem destruídas, para serem condenadas, independentemente do que elas fazem ou deixam de fazer, porque isso foi Deus e acabou. Isso não tem explicação para a visão calvinista. Quer dizer, a relação que existe entre o que você faz e a tua condenação, dane-se. Tanto é verdade que dentro dos países calvinistas, aquelas pessoas, quer dizer, dentro da noção calvinista, como o calvinismo, ele de fato aboliu uma boa parte das práticas sacramentais que poderiam ser os sinais da salvação, então a única prova, ou a única confirmação de que você poderia ser salvo é, primeiro, você ter fé, e segundo, você ter, né, uma prática, uma conduta rígida, sectária, né, com relação à religião. Aquelas pessoas que tivessem uma conduta pecaminosa, segundo a concepção calvinista, elas tinham mostras ou sinais claros de que elas estavam condenadas. Aí você imagina a impiedade desse tipo de filosofia,
desse tipo de mentalidade. Ou seja, aquelas pessoas que eram acusadas de bruxaria, de superstição ou de qualquer outro tipo de coisa, elas poderiam ser duramente condenadas pelo fato de que elas têm os sinais da perdição. Isso aconteceu muito nos países calvinistas. Em particular, Genebra. Genebra foi uma verdadeira ditadura, a primeira grande ditadura totalitária da história da Europa. Ditadura que faz o espanhol se sentir livre na Espanha. Porque os calvinistas censuraram o teatro, censuraram a música, censuraram as artes, censuraram tudo. Enquanto na Espanha você tem, dentro até mesmo da época da Inquisição, o esplendor das artes, o esplendor da mística, o esplendor da pintura. Em suma, a Espanha era o país mais culto e mais letrado da Europa no século XVI. De longe, de longe. E com toda a dureza inquisitorial aparente. Mas nada perto do que acontecia nos países protestantes. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Se a Inquisição era tão dura na Espanha, como se diz a propaganda, por que surgiu a Idade de Ouro da Espanha? É o Siglo de Ouro. Siglo de Ouro. Então por que surge, por exemplo, o Siglo de Ouro da Espanha? O teatro espanhol, o esplendor do teatro, os romances na Espanha, por exemplo, Cervantes, as novelas exemplares do Cervantes, o Dom Quixote, ou então Lope de Vega, um homem que escreveu mais ou menos 2.000 peças de teatro. Enfim, enquanto isso, nos países protestantes, principalmente de tradição calvinista, você vê um retrocesso na cultura artística e literária. Com exceção da Inglaterra. E porque a Inglaterra não era calvinista, mas sim anglicana. Né? Era anglicana. E os puritanos e os calvinistas em geral na Inglaterra eram duramente perseguidos. Foi por isso que surgiu aquela colonização puritana dos Estados Unidos. Porque os puritanos eram extremamente despóticos. Quando eles tomavam poder, era uma ditadura draconiana, religiosa draconiana. Então isso explica, em parte, a diferença entre a perspectiva católica e a perspectiva protestante. Para o católico, um pecador, necessariamente, não quer dizer que ele está condenado. A gente não pode determinar essa condenação, porque é obrigação do católico tentar salvar a alma daquele indivíduo. Já o protestante calvinista, não. O protestante calvinista, ele só tem responsabilidade no plano da salvação da sua própria alma. Ele não pode decidir aquilo que Deus já decretou, já por toda a eternidade, né, a condenação de certas pessoas. A concepção calvinista é tão contraditória nesse aspecto, ela é tão diabólica até nesse sentido, porque, no final das contas, para que Deus determine a condenação de certas pessoas, então Deus também vai determinar o mal que elas façam. Então você está dizendo que Deus é mau, no fundo. O calvinismo é uma concepção gnóstica, no fundo. Ela é gnóstica por quê? Porque ela cria uma ilusão de eleitos, né? Agora nós somos eleitos fora da história, da realidade, que são os próprios calvinistas, naturalmente, e o mundo que se foda, ó. E o resto da humanidade, pelo fato de ser má, segundo as palavras, ou seja, a realidade é má, o que já nega a bondade de Deus, porque quando Deus cria o mundo, Deus vê que as coisas são boas. Claro que quando a Bíblia usa essa linguagem, é uma linguagem, por assim dizer, uma linguagem alegórica, porque Deus sabe o que está criando, sabe de antemão o que está criando. Mas você vê que a concepção calvinista, em parte, e olha que o luteranismo também teve seus laivos, mas o luteranismo não foi tão radical nesse sentido, mas o calvinismo foi muito duro. É por isso que talvez podemos explicar o grau de violência da Inquisição protestante.